Então, pessoal, o segundo método que a gente ficou de olhar é a intercalação polifásica, né? Eu vou dar uma passada por ele aqui, tá? Também de maneira mais geral, não vou entrar em muitos detalhes. Não vou, inclusive, fazer execução. Tem um exemplo direto aqui já no slide, mas não vou fazer execução dele igual fiz com o anterior, não. Primeiro, por que ele surgiu, né? É, Principalmente para tentar consertar alguns problemas relacionados principalmente à quantidade de fitas necessárias do método anterior. Então, esse método aqui ele consegue trabalhar com uma quantidade menor de fitas, né, e tornar-se mais eficiente por isso, que ele faz menos operações entre fitas, e isso torna um pouco melhor em algumas situações, tá? Nem sempre. Aqui, qual que é a principal diferença? A diferença está na formação dos blocos. Esses blocos, eles são formados não da maneira como são formados na intercalação balanceada. Ao invés de se levar os blocos de tamanho fixo para a memória, ordenar e jogar nas outras fitas, aqui a memória ela é utilizada como um heap. Então, na hora de formar o bloco, a gente já vai inserindo e retirando um a um dessa memória. E aí, qual que é a jogada, né? Enquanto aqueles dados que a gente vai inserindo no heap ainda forem maiores do que aquele que a gente está removendo do heap, isso vai tudo para um bloco só. Só quando a gente coloca no heap alguma coisa que for menor do que aquele último que foi removido do heap, é que a gente para de fabricar um bloco e começa a fabricar o outro. Então, o bloco pode ficar maior ou pode ficar menor, dependendo da característica dos dados. Então, esses blocos são formados pelo heap, né? Eles são distribuídos de maneira desigual nas fitas. Então, se eu tiver lá 6 fitas, por exemplo, como a gente tinha no último exemplo, a gente pode distribuir os blocos em 5 fitas e deixar só uma para fazer intercalação depois. Se eu tiver 3 fitas, eu posso distribuir em duas e deixar uma para fazer intercalação. A gente deixa uma só vazia para poder fazer intercalação. E aí depois a intercalação ela é feita até que um deles se esvazie, tá? Quando o primeiro deles se esvaziar, ele passa a ser a fita de saída. Então, se eu tenho 4 fitas e se tenho 3 com blocos e uma vazia, né? Eu vou começar a fazer intercalação desses 3, jogando nessa que estava vazia previamente. Quando um desses 3 esvaziar, ele passa a ser minha fita de destino. Então, eu passo a fazer a intercalação dos outros 3, incluindo aquele que estava vazio inicialmente, jogando agora para esse que acabou de ficar vazio. Isso aí reduz um pouco o processamento em determinadas situações. Né, para a formação de blocos, eu tinha começado a citar, então a gente cria um heap, né, uma fila de prioridades, no caso um heap, e aí a gente vai, para formar os blocos, utilizar esse heap. A gente enche o heap e vai removendo o menor dele, né? E vai inserindo outros elementos dele. Quando a gente estiver lendo lá da nossa fita original. Sempre que a gente remover um, a gente insere o outro. Aí a gente pergunta: esse que está sendo inserido é maior do que o último que foi removido? Se for, ok, continua o processo. Por quê? Porque esse que eu estou jogando no heap ainda vai poder pertencer àquele bloco que eu estou formando. Agora, quando aquele que eu inseri no heap for menor do que o último que eu removi, significa que esse dado que eu estou inserindo agora no heap não vai poder sair e ser jogado no mesmo bloco que eu estou montando. Ele vai ter que ser jogado no outro bloco, e aí eu coloco uma marcaçãozinha nele para eu saber que ele não vai poder pertencer ao mesmo bloco. Quando o meu heap tiver cheio de elementos marcados, né, significa que está na hora de eu começar um outro bloco. Então, vou ter o bloco original, agora eu estou fazendo o bloco com aqueles que eu comecei a marcar, porque eles não poderiam entrar no meu bloco original. E aí, fazendo esse segundo bloco, eu faço a mesma coisa. Os dados que vierem chegando para o heap, eu vou olhando, eles vão poder participar desse bloco atual? Se sim, ok. Se não, eu deixo eles com uma marcação diferente. E quando o meu heap estiver cheio de dados marcados, significa que está na hora de eu fechar aquele bloco e começar o outro. E aí os blocos podem ficar de tamanhos variados. A intercalação é basicamente a mesma coisa, tá? A diferença são aqueles gatilhos. Então, quando que eu paro de fazer uma intercalação e passo a fazer a outra? Quando uma fita esvazia. Mas eu tenho que ter aquela questão de ativar e desativar também,
para eu não misturar um bloco que acabou, né, antes dos outros blocos das outras fitas equivalentes com os outros blocos que estão à frente, né? Porque isso aí atrapalharia a ordenação. Então eu tenho essa questão de ativar e desativar também. Só que assim que uma fita esvaziar, né? Assim que uma das fitas que tiver informação esvaziar, eu passo a intercalar as outras jogando nessa que esvaziou. E aí eu fico repetindo isso, até formar um único blocão ordenado. Então é muito parecido com a outra. Esse exemplo aqui está utilizando intercalação balanceada, né? Que é o mesmo exemplo do outro, para a gente poder fazer alguma comparação, mas essa intercalação que se chama intercalação polifásica. O dado aqui é intercalação balanceada, mas a forma de ordenar isso é intercalação polifásica. Aqui já estou utilizando a memória de 3 também e 3 unidades de fita magnética, tá? Não vou fazer execução à mão, não, mas só vou ilustrar aqui para vocês com algumas figuras. Isso aqui é o RIP, então, o RIP original com INT, aí foi saindo algumas letras e entrando outras. Então, está mostrando aqui o que está entrando, tá? E aí foi saindo e entrando, saindo e entrando. E ele está usando o asterisco aqui para marcar ou desmarcar, indicando que os dados podem pertencer a esse bloco ou não. Então, aqui, por exemplo, depois que ele já tinha removido se eu não me engano, o N, o, entrou o E, desculpa. Depois que já tinha removido aqui o I, entrou o E. Esse E, ele não poderia mais participar desse bloco que já tem o I. Porque se eu coloco o E num bloco que já tem o I, se eu coloco um E em algum lugar aqui na frente, vai ficar desordenado. Então, por isso esse E vem marcado aqui, ó. Esse E vem marcado, significa que ele não pode entrar no bloco que está sendo formado. E aí, ele vai fazendo essa marcação indicando que os dados que estão chegando podem ou não entrar. Quando eu tenho uma situação em que o RIP está todo marcado, eu finalizo o meu bloco. Que nesse caso aqui, o T, que foi o último elemento que eu consegui colocar nesse bloco, veio para o bloco, o meu RIP ficou cheio de elementos marcados. Significava que está na hora de eu começar o outro bloco. Então, eu comecei o segundo bloco, é esse aqui, ó. Olha o tamanho desse bloco 3. Lá na intercalação balanceada, a gente só tinha blocos de tamanho 3. Aqui eu tive blocos de tamanho 6, inclusive. Então, dependendo da característica dos dados, eu posso ter blocos bem maiores, né? Isso diminui a quantidade de blocos, automaticamente vai me facilitar na hora de fazer a intercalação. Aqui, ele distribuiu os blocos nas fitas, né? Eram 3 fitas só. E aí ele começou a fazer intercalação, ó. Intercalou esses dois aqui, jogou na fita 1, desculpa, na fita 3, tá? Esses dois aqui jogou na fita 3, que é a 3 que estava vazia, ó. Então, esses dois jogou na 3, só que tá no desenho de baixo. Esses dois jogou na 3 também. Só que quando fez esses dois, o que que aconteceu? A 2 ficou vazia, né? Eu tinha feito esse, depois fiz esse aqui, aí a 2 ficou vazia, que é essa situação aqui. Como a 2 ficou vazia, agora eu passo a intercalar a 1 e a 3 jogando na 2. Então, vou juntar esse aqui com esse aqui e jogar na 2. Deu esse grandão aqui. Aí esse aqui, ele só deixou. Depois que ele juntou esses dois aqui, jogou na 2, o que que aconteceu? A 1 ficou vazia. E aí, agora que a 1 está vazia, ele passa a intercalar a 2 com a 3, jogando na 1, tá? Isso aqui é só uma visão geral, nós não vamos fazer isso aqui minuciosamente, não. Mas a ideia é essa. Sobre a questão de análise de complexidade, né, o autor diz que não tem assim uma conta exata que se possa fazer, porque tem uma variação muito grande, que ela é melhor do que a intercalação balanceada quando a gente tem poucas fitas. Mas quando a gente tem muitas fitas disponíveis, a intercalação balanceada de vários caminhos pode ser melhor, tá? Então, numa situação em que se tem poucas fitas disponíveis, polifásica pode ser melhor. Numa situação em que se tem muitas fitas disponíveis, a intercalação balanceada de vários caminhos pode ser melhor. Beleza? Então, comentário geral sobre esse método. Finalizo por aqui. Até a próxima, galera.
Vou interromper.